por você. Esse vídeo que eu tô fazendo, o Espírito Santo me orientou a fazer, foi ele que colocou no meu coração. Durante essa semana toda, desde a semana, final da semana passada, o Espírito Santo vem ministrando a mim, assim como ele ministra as palavras quando eu vou pregar na igreja, ele tem ministrado a mim essas palavras, tem ministrado este estudo, e eu sei que é para a glória de Deus, não estou fazendo pela minha própria vontade, mas o Espírito Santo que fala comigo para a glória de Deus, ele pediu que fizesse esse vídeo. Esse conteúdo, esses últimos vídeos sobre os mandamentos do Senhor que eu tenho feito, é projeto do Espírito Santo, não meu. Eu não vou falar, às vezes, as palavras do Espírito Santo, as palavras que ele colocar na minha boca e que são essa palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. E essa madrugada eu fiquei impressionada porque a madrugada inteira eu sonhei com a palavra que eu vou falar, eu falando ela e o Espírito Santo comunicando com o meu espírito sobre essa palavra e ainda me mostrando um estudo para completar o final desse vídeo de hoje, que eu não sabia que ia ter mais sobre esse tema, ou que envolvesse esse tema, mas vai ter mais um. E Deus sabe todas as coisas, a minha vida está na condição do Espírito Santo. Há uma promessa que foi feita a mim por 2 vezes, o Senhor falou comigo, eu tinha 12 anos, depois em outro momento, e confirmando qual seria a minha missão, meu chamado. E essa missão é falar do assunto que o Senhor tem colocado no meu coração para falar por esses dias. E eu oro para que você possa sair edificado desse vídeo, para que você possa ter a iluminação da palavra, daquilo que o Senhor quer que você tenha através desse vídeo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar rapidinho. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Teu Espírito Santo venha nos guiar nas palavras neste momento, no entendimento. Senhor, nos ilumina, que eu só venha falar aquilo que era a Tua vontade. Glorifica o Teu nome. Senhor, que vidas possam ser abençoadas, transformadas, libertas de entendimento errado, liberta de pensamentos errados, que possa, Senhor, ter a mente aberta. Abra esta mente, Senhor, abra os olhos espirituais para que eu possa compreender aquilo que lhes falta. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém. Senhor, muitas vezes nós estamos na ignorância e o Senhor está conosco, às vezes nós estamos errando uma coisa e o Senhor continua conosco, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é amor. E Ele nos santifica. Uma vez eu perguntei ao Senhor por que Ele não falava assim como Ele falava comigo, para as outras pessoas, que elas estavam errando em tal coisa. E o Espírito Santo me lembrou de um fato que uma vez, por eu ter aprendido algo na minha adolescência, e sempre achei que aquilo ali era a verdade absoluta da palavra, mas eu nunca tinha prestado atenção em contexto, em texto, em alguns versículos que precisa meditar. E o Espírito Santo falou para mim que aquilo estava errado, e eu fiquei assustada, falei, não, isso não é de Deus. E o Senhor falou para mim, é assim que vão repreender o Espírito Santo, dizendo que não sou eu, porque eles aprenderam errado. Mas eu preciso que alguém os ensine, para que eu possa, através do meu Espírito Santo, falar a eles que está certo, que é a verdade, que eu quero que eles entendam. Então, não sou eu que vou convencer você, mas sim o Espírito Santo, que vai mostrar que o que eu estou falando vem verdadeiramente de Deus. Você pode fazer uma prova com Deus. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Que você saberá que as minhas palavras, ela vem do Espírito Santo, ela vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então vamos começar. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. Muitas pessoas usam o nome de Deus em piadinhas, fazem gracinha. Tem pessoas que usam o nome de Deus para se promover, para ganhar dinheiro, fazem obra por ambição, para aparecer. Essas pessoas estão usando o nome do Senhor em vão. E elas pagarão um preço, que às vezes nem todo mundo diz o Senhor entrará no reino dos céus. Elas pagarão um preço, as pessoas estão tomando o nome do Senhor em vão. Eu já vi pessoas achar graça e contar piadinhas com o nome do Senhor Jesus, com o nome de Deus. Isso é abominável ao Senhor, não é agradável ao Senhor. Essa é a transgressão do mandamento, terceiro mandamento do Senhor. E agora eu quero para o mandamento mais difícil das pessoas entenderem, o mais discutido, o mais complexo, o mais
atacado pelo inimigo. E essa é a verdade. Ezequiel 20:20 e Ezequiel 20:12 fala que este mandamento é um sinal entre Deus e o seu povo. Este mandamento, as pessoas criaram tanta mentira, tanta controvérsia sobre ele, tanta coisa, irmãos, tanta coisa para tentar combater este mandamento, para tentar fugir dele. Eu quero dizer a você, ore a Deus, depois de tudo que eu vou falar agora nesse vídeo, peça a confirmação dele, se as palavras que eu tenho falado não vêm do Senhor, se não é da tua vontade de Deus, que você entenda sobre isso. E eu quero também dizer que as pessoas, quando olham esse mandamento, elas julgam que ele tem que ser guardado de uma forma que também não é. Pessoas colocam fardos sobre esse mandamento que nem colocaram. Os judeus criaram regras sobre este mandamento, que eram preceitos de homem. Jesus combateu, porque transformar esse mandamento num fardo, não foi para isso que o Senhor criou este mandamento. Eu quero que você fique aqui comigo e preste atenção no tudo que eu vou falar. E não julgue, não fale nada enquanto você não terminar de assistir até o fim e tirar todas as suas dúvidas. E se você não acreditar em mim, não tem problema. Busque ao Senhor e peça para Ele te mostrar se o que eu tenho falado não vem da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então busque do Senhor para você entender o que eu quero falar. Mas não adianta por causa de um ensino errado, de algo que nos foi ensinado, que a sociedade colocou sobre nós para tentar nos fazer acreditar que isso foi alterado. É aí que está o problema. Deus escreveu os seus mandamentos em tábuas de pedra, com o próprio dedo dele. Não foi quando se quebrou as primeiras, Moisés teve que refazer as pedras, mas quem escreveu nas pedras foi Deus, não Moisés, como alguns afirmam. Foi o próprio Deus. Ele disse: eu escreverei. E em Deuteronômio fala: então o Senhor escreveu. Novamente, nas segundas tábuas de pedra, foi Deus que escreveu com o dedo dele. Ele foi colocado aonde? Na arca da aliança, do pacto eterno. E essa arca ainda vai aparecer lá no Apocalipse, fala que vai aparecer no céu nos últimos dias. Então, irmãos, as pessoas têm que entender que os 10 mandamentos não foram modificados. Deus não ia, através de Jesus Cristo, fazer 10 lá para depois vir alguém e tirar um mandamento e deixar só 9. Deus é eterno, Ele é organizado, tudo é completo. Vamos parar para refletir, não tenhamos medo. Não é porque você foi aprendido que alguém que guarda este mandamento está no erro de outras coisas, está escandalizando porque tem entendimento de outras coisas e não tem a manifestação do poder de Deus no meio deles. Isso não quer dizer que eles estão errados neste mandamento. Tem muita gente que está acertando em um monte, mas tá errando em uma coisa. Aí tem uns que acertam em uma e erram em um monte de outras coisas. E nós estamos aqui, eu e você, para aprender um com o outro, né? Eu tenho aprendido muito com o Senhor, com o Espírito Santo, com o estudo da palavra de Deus. E o Senhor tem me cobrado para falar deste mandamento, porque um dia você vai entender a necessidade de ter visto esse vídeo hoje. O Senhor tem um propósito de restabelecer o entendimento do seu povo querido, amado, que o adora com sinceridade nas igrejas, mas estão errando nisso, mas o Senhor os ama e quer fazer compreendê-lo. E como eu falei no início do vídeo, eu disse que, glória a Deus, aleluias, não sei se eu estou postando este vídeo como a segunda parte, mas no início do estudo, eu falei que o Espírito Santo não fala porque ele sabe que você vai repreender achando que não veio de Deus, e é esse o problema. Então, eu quero que você preste bem atenção. Vamos ler este mandamento de Êxodo 20. Eu quero que você vá até o final comigo e entenda, tá? Antes de julgar, não saia desse vídeo por nada. Glória a Deus, Hanamashai, aleluia. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Eu não vou nem continuar lendo o que está embaixo aqui. Você pode ler na sua Bíblia, o 9, 10 e o 11. No 11 fala, por quê? Por que tem que santificar esses dias? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Em Gênesis 2, 1, 3, mostra que depois que Deus terminou toda a sua criação, se você não entende sobre isso, vai lá também, tem no meu vídeo, Lei de Deus versus Lei de Moisés, explicando também sobre o sábado. Você pode entrar lá e ver mais claramente os versículos detalhados. Então, quando Deus criou todas as coisas, no 7º dia ele descansou. E diz que o 7º dia ele abençoou. É o único dia que tem nome na Bíblia, é o sábado. Vocês já perceberam isso?
Então, Deus abençoou esse dia, santificou. E o que está abençoado é abençoado para sempre. O que é santificado, o Senhor santificou para sempre. E a santidade desse dia, tem pessoas que dizem, eu vou postar a imagem, olha aí. A igreja primitiva, né? Depois fez um pouco estado, houve muitas mudanças. Colocaram o dia do aniversário do Deus Sol, que era adorado pelos romanos, como sendo o dia do aniversário de Jesus. Colocaram o dia de adoração ao Deus Sol como sendo o dia do Senhor Jesus. O domingo, ele é dia do Deus Sol, ele nunca foi o dia do Senhor. Jesus não ressuscitou no domingo, as pessoas usam essa desculpa, e ainda que tivesse ressuscitado, nós não poderíamos alterar a santidade de um dia que o Senhor abençoou e santificou para outro que um homem disse que é santo. Entendeu? Jesus em nenhum momento disse que o domingo era dia do Senhor. João, quando foi arrebatado para ver as visões na ilha de Patmos, ele foi arrebatado no dia do Senhor no sábado. Na Bíblia, em nenhum lugar muda esse dia. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Eu quero, antes de começar a explicar as ideias e conceitos equivocados que as pessoas têm sobre esse dia e os versículos que eles usam para combater esse dia, e eu vou mostrar como eles estão fazendo errado isso. Somente que não existe só um sábado na Bíblia, são 2 tipos de sábado na Bíblia, além desse, daqui tem mais um, ou outra expressão, né, de sábados. Então, eu quero que você entenda, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, que os cristãos, até o edito de Constantino, pesquisa aí no Google, na Wikipédia, eu vou pôr aí, guardavam o sábado, e só por causa desse edito mudaram, e os que permaneceram foram mortos, perseguidos, esconderam nas cavernas, tiveram suas vidas tiradas porque decidiram preservar a palavra do Senhor, a sua essência, continuar guardando os mandamentos de Deus. Se os cristãos guardaram depois da morte de Cristo, se os cristãos continuaram guardando até esse edito, a igreja primitiva toda guardou, os apóstolos guardaram, Jesus também guardou, e aí que as pessoas erram muito porque não sabem disso, não entendem. Eu já vou entrar aqui, já vou explicar daqui a pouco. Então, por que o Senhor não quer que os filhos dele continuem guardando? Glória a Deus, aleluia. A vontade do Senhor que os filhos dele busquem também santificar este dia. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu não vou explicar como se santifica esse dia. Se você quer aprender como se santifica esse dia, como que guarda segundo a palavra do Senhor, não segundo os judeus, não segundo os fariseus, os religiosos da época de Cristo, não segundo os preceitos criados por homens dentro deste mandamento, não segundo o que homens diz, mas o que o Senhor diz, segundo a palavra pura do Senhor. Você pode comentar aí no meu vídeo, no Facebook, aonde estiver esse vídeo, como eu quero. E eu vou estar fazendo um vídeo próximo explicando como eu guardo, como eu santifico esse dia e como o Senhor deseja que nós santificamos. E o que fazer, você que trabalha, você que não tem condição, como se deve fazer as orientações. Eu quero estar num vídeo passando ainda para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero que você venha comigo mergulhar na palavra e entender um pouco sobre esse assunto. Vamos lá? O domingo não é dia do Senhor e Jesus não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no sábado. Assista o meu vídeo em que dia Jesus ressuscitou que você vai entender. Jesus não ressuscitou no domingo. Há um erro de vírgula no livro de Marcos, mas os outros estão tudo em concordância, que no pôr do sol, ou quando iniciava o dia de domingo, Jesus não estava mais lá. Iniciava quando? Após o pôr do sol do sábado para domingo, porque o dia começa no pôr do sol, na palavra, para Deus. Glória a Deus, aleluia. Santarabaraçu e andalabai. Havia em Daniel, não lembro se é 9:27, havia uma profecia que dizia que os tempos e a lei ia ser mudada. Que lei? A lei do Senhor, que um poder ia tentar, combater a lei do Senhor, que ele ia alterar as coisas. E olha aí os mandamentos do catecismo e olha os mandamentos de Deus, como é diferente. Olha aí na imagem como foi modificado. E Deus não nos permite seguir preceitos de homens que mudaram a lei do Senhor, a lei eterna. Gente, aí daqueles que acrescentar e que tirar o que tiver na palavra. Então foi modificado os mandamentos do Senhor, mas não com a permissão do Senhor. Os preceitos eternos são aqueles primeiros originais que estão na palavra. O que foi mudado não pode ser aceito. Tá? Esses mandamentos, guardar domingos, etc. Isso aí não agrada ao Senhor. Isso aí foi algo que foi colocado para que continuasse indiretamente uma adoração a um Deus pagão. E as pessoas sinceras acham que é o dia do Senhor domingo, mas não, o dia do Senhor sempre foi o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. O próprio Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado.
Glória a Deus, aleluia. O dia do Senhor é o sábado, tá? Não deixe que roubem a verdade que você está recebendo através desse vídeo. Parabaia, sou Elibia. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Eu marquei aqui algumas coisas. O sábado foi dado lá após a criação, antes do povo estar no deserto. Nós já vemos uma parte em Êxodo que o povo tinha que colher o maná na sexta-feira em dobro para se alimentar no sábado. E já falava para obedecer, eles sempre conheceram o mandamento do sábado. Em Êxodo 20, no versículo 8, não precisava nem estar na lei, irmãos. Não precisava nem estar na lei, porque na lei vem como lembrete, lembrar-te, porque o povo esquecia. Então estava como lembrete na lei do Senhor. Esse dia foi criado para termos comunhão, descansarmos dos nossos afazeres dos outros dias. Foi um dia que Deus santificou para Ele, para nós santificarmos, tornou um dia santo para nós santificarmos, para nós termos um tempo voltado totalmente para Deus. O único trabalho realizado nesse dia que Deus permitiu é o trabalho espiritual para a glória dele, para o reino dele. Por isso Ele trabalha e o Filho também trabalha para a salvação das nossas almas. Glória a Deus, aleluias. Eu quero estar lendo este arquivo que eu mesma criei com as interpretações errôneas sobre o sábado, destruindo ideias e conceitos equivocados. Eu quero ler para você e eu quero explicar para você o que está errado no entendimento das pessoas. Uma coisa que diz, guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Não, Jesus ressuscitou no sábado, então o sábado é memorial da criação, memorial da redenção, e ele é sinal de Deus com o seu povo, porque está aí em Ezequiel 20:20. E ele está na lei do Senhor também. E na lei do Senhor não passará nem tio nem assento. E as pessoas tiram o mandamento inteiro. Glória a Deus, aleluias. Primeira coisa que as pessoas dizem, Jesus violou o sábado. Eu já falei em outros vídeos. Se Jesus violou o sábado, nós estamos perdidos, porque o sábado era mandamento do Senhor. Desde o tempo da criação, era sinal de Deus com o seu povo. E se Jesus violou o sábado, então nós estamos perdidos, porque ele cometeu transgressão da lei. E aí que as pessoas não prestam atenção. E aí toda vez que as pessoas falam, Jesus transgrediu o sábado, Jesus não obedecia o mandamento do sábado do Senhor, elas estão dizendo que Jesus estava pecando, que Jesus pecou. Isso é um erro grave. Se você estava nessa situação até hoje, mude as suas palavras. Glória a Deus, aleluias. Jesus não violou o sábado do Senhor, ele violou o sábado dos fariseus, dos religiosos da época, que tinham criado os preceitos sobre este mandamento. Eu quero ler algo sobre isso aqui que eu escrevi sobre a parte. Jesus violou o sábado, eu vou colocar aí para você ler junto comigo. O discípulo João declarou que Jesus era perseguido por violar o sábado, mas disse que os fariseus afirmavam e não explicou qual sábado Jesus violava de fato. O sábado violado era o dos judeus, não o que foi santificado após o término da criação. Jesus disse em Lucas 16:17, Mateus 5:17-18 que veio cumprir, no hebraico aperfeiçoar, dar sentido, e que não poderia ser tirado da lei, Êxodo 20, nenhum acento ou letra até que a terra e o céu se passe. E o sábado santificado em Gênesis 2, versículo 2-3, está na lei como lembrete. O sábado dos judeus continham regras e preceitos criados por eles mesmos sobre o mandamento santo de Deus. Jesus cuspiu na terra, aleluias. Jesus cuspiu na terra para fazer lodo para os olhos do cego, não porque precisava de barro para curá-lo, mas para ensinar uma lição aos fariseus e aos seus ouvintes que tinham sábado como algo pesado, um fardo, que nem os próprios fariseus conseguiam observar segundo as regras que eles mesmos criaram para o sábado. Pelo exagero dos fariseus com esse dia, Jesus falava de forma que falava ao guardar o sábado. Era proibido cuspir na grama para não ter trabalho de regá-las, nem na terra para não formar barro para trabalho. Proibido olhar para um espelho para não ser tentado arrancar um fio de cabelo branco, rasgar, escrever, entre outras coisas. Era mandai sup chantarabás. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Jesus, vamos ver outro erro cometido. Jesus curou no sábado, por isso transgrediu esse dia. Essa é outra afirmação das pessoas. Aleluia. Vou ler essa parte também, acompanha comigo aí. Vou tentar colocar na tela. Jesus disse:
Bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Jesus não pecou, ele não quebrou a lei de Deus, até as leis que não eram as da aliança eterna, ele observou e respeitou. Lucas 2:21, Mateus 23, versículo 23, Lucas 17, versículo 14. Bom, se ele pecasse, não seria perfeito, nem o cordeiro sem mancha e sua morte seria em vão, pois só o sacrifício de um cordeiro puro e inocente, Jesus Cristo sem pecado, poderia redimir a humanidade. Em João 14:15, disse Jesus ter guardado os mandamentos do seu Pai. Jesus, ao curar no sábado, fez o bem. E ajudar pessoas a serem libertas e saradas faz parte de santificar o sábado. E é isso que o povo, os judeus, os fariseus não entendiam. Amar o próximo, ajudar, estender a mão, curar, libertar pessoas oprimidas fazia parte de santificar o sábado. O trabalho espiritual era permitido. Lá no templo poderia-se fazer expiação, poderiam sacrificar um animal, né? O trabalho no templo era feito todos os dias. O trabalho espiritual para o reino de Deus é aceito por Deus. O trabalho para salvar as almas é aceito por Deus. Eu acho bonito quando as pessoas condenam Jesus dizendo que ele estava transgredindo o sábado. E o Senhor Jesus fala assim, que ele e o Pai trabalhavam. Só que depois ele coloca e diz assim, o filho não faz aquilo que ele não viu o Pai fazer, né? Porque o Pai descansou no 7º dia após ter feito a criação da terra, né? De tudo que há na terra, no mar, nos céus. Mas o trabalho do Pai era espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não tenho transgredido o sábado. Se meu Pai descansou, se meu Pai, né, descansou, eu também descanso. Jesus não estava na carpintaria no sábado, ele não estava trabalhando materialmente falando, mas o trabalho dele era espiritual, o trabalho permitido. Isso era santificar o sábado, o trabalho espiritual para a glória de Deus, para o reino do Pai. É uma forma que você pode fazer no sábado para santificar esse dia. Vamos continuar. Eu tive que mudar de cenário por causa do calor, irmãos. Ventilador, eu precisei do ventilador aqui. Eu nem percebi que o próximo tema é sobre isso. Jesus trabalha no sábado. João 5:17, 19 e 30. O trabalho espiritual para o reino do Pai é o único totalmente permitido aos sábados. Os santos trabalham no sábado para o reino de Deus, evangelizando, curando os enfermos, doando alimentos aos necessitados, visitando os irmãos, fazendo bem, organizando a igreja para estudo bíblico, ensaiando para apresentar um bom louvor a Deus, etc. Os sacerdotes ficavam sem culpa no templo aos sábados, porque o trabalho espiritual e sacerdotal era permitido. Glória a Deus, aleluia. O sábado foi dado aos israelitas. Este é uma interpretação errônea que as pessoas fazem desse dia. Quando Deus estabeleceu, santificou e abençoou esse dia, só existia Adão e Eva. Não existia israelita, não existia povo de Israel, não existia Abraão, nem Jacó, nem ninguém mais além de Adão e Eva. Deus criou o homem e já estabeleceu esse dia. Então ele foi estabelecido no fim da criação. Glória a Deus, aleluia. E o sábado, 7º dia, foi abençoado e santificado após o término da criação. Sendo assim, antes de existir israelitas, só Adão e Eva, os mesmos tiveram como primeiro mandamento e exemplo o descanso sabático. Em Hebreus 4, 9 a 11, diz que assim como Deus descansou de suas obras nesse dia, seu povo também deve seguir esse exemplo, descansando nesse dia para não cair em desobediência. Os eunucos estrangeiros também foram convidados a entrar nesse descanso. Em Isaías 56, 3 a 7 fala que Deus aceitaria os eunucos e os estrangeiros que se chegassem a ele para guardar o santo dia dele. Lê lá em Isaías 56, versículo 3 a 7. Ele fala do descanso que Deus descansou de suas obras, as obras da criação, das obras material que ele fez. E depois ele fala para nós também, assim como Deus descansou de suas obras, nós também descansamos. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos voltar, peraí. Em Cristo cessou os seus sábados. Oséias 2:1 diz que cessou os seus sábados. Lembra que existem 2 tipos de sábado? Os sábados cerimoniais da lei mosaica, que eram os feriados religiosos, a Páscoa, etc., foram cessados, abolidos com a morte de Cristo na cruz. A lei mosaica, aquilo que apontava para Cristo, se cumpriu em Cristo, não é mais necessário fazer.
No Velho Testamento vemos 3 leis: a lei moral, a lei cerimonial e a lei social. Na lei de Deus temos o lembrete do mandamento que é memorial da criação. O sábado, no 7º dia da semana, também é mencionado na Bíblia por Deus como meus sábados. Em Êxodo 31, 13, Levítico 19, 3, Ezequiel 20, 12, versículo 20. Já na lei de Moisés, temos festividades e feriados cerimoniais que apontavam para Cristo, chamados por Deus de seus sábados. Lá está em Levítico 26, 34, 2 Crônicas 36, 21 e Oséias 2:11, onde fala que ia cessar. Eram chamados de sábados, pois semelhante ao sábado da semana não podiam realizar trabalho servil, a não ser o espiritual da cerimônia. Levítico 23, 7, 21, 25, 35, Números 28, versículo 25, 29, capítulo 29, 12, versículo 35. Aqui tem Colossenses 2:16, Romanos 14, versículo 5, Gálatas 4, versículo 10. Esses dias eram cerimoniais. Todos esses 3 versículos que eu falei falam dos dias cerimoniais, dos feriados. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos os judeus messiânicos que aceitaram Jesus até hoje observam alguns feriados religiosos desses, você sabia? E Paulo, ele viu que as pessoas estavam fazendo diferença entre dias, porque caíam esses sábados cerimoniais em qualquer dia da semana e tinham a mesma santidade do dia da semana, do 7º dia. Então, as pessoas queriam continuar observando esses dias feriados religiosos. E aí, Paulo vem dizer, aquele que considera, um dia, vamos caçar aqui que eu quero ler, eu marquei aqui o versículo, eu acho que é Romanos 14, 5 ou Gálatas 4, 10, eu marquei, tem Colossenses 2,16, mas eu acho que é Romanos 14, 5, vamos ver Romanos 14, 5, porque todos os versículos falam, aqui ó, um faz diferença entre dia e dia, e outro julga igual todos os dias, cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. E dentro desse próprio capítulo fala também da carne, eu acho que eu coloquei isso em algum lugar, aqui. Em Romanos 14, versículos 5 a 6, primeira parte, quando fala sobre dias e dias, nos remete à lei mosaica, que continha feriados cerimoniais, e alguns faziam diferença nesses dias, os colocando como feriados cerimoniais e pensavam ser necessário observar a solenidade desses dias, mesmo após a morte de Cristo. E Paulo, sabendo da situação na igreja de Roma, considerou algumas pessoas como fracas, e por isso aconselhou a igreja que não se fizesse julgamento por conta disso, que aquele que fazia os dias da semana como feriados religiosos, como na tradução judaica, estava fazendo para o Senhor. E aquele que não considerava esses feriados e via todos os dias como iguais, também faziam para o Senhor. No mesmo contexto, vemos que na igreja de Roma havia pessoas que consideravam as carnes criadas para alimentação como impuras, e diz que estes eram fracos na fé e comiam somente legumes, mas o faziam para o Senhor e não deviam ser julgados, mas respeitados. Portanto, neste texto, Paulo não falava da santificação do sábado do Senhor. Se fosse assim, Paulo, ele não teria guardado o mandamento da lei do Senhor, porque ele guardou. Todos os sábados ele discutia nas sinagogas, debatia sobre a palavra do Senhor, sobre a mensagem de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para você entender melhor isso, eu falo bem especificamente também desse dia, lá na Lei de Deus versus Lei de Moisés. Vou no meu canal, no celular, pregando a palavra. É só você entrar lá no vídeo e assistir. Agora, aquela parte também fala guardar dias, meses e anos. Fala lá naquele lugar. Fala não julgais pelos sábados, festas de lua novas. Ali estava falando dos feriados cerimoniais, dos sábados cerimoniais e não dos sábados cerimoniais. Vocês pegam esses versículos de Gálatas 4:10, Colossenses 2:16, Romanos 14:5 e falam que é do sábado da semana, mas não, são dos sábados cerimoniais. E eu sei que é normal fazer uma confusão, é complexo. Pedro mesmo disse que naquele tempo distorciam as palavras de Paulo, imagina hoje. Naquele tempo, vivendo a cultura, a história, conhecendo, de perto a história e a cultura do povo, eles já distorciam as palavras de Paulo sobre as partes da lei, etc. Imagina hoje, como já está totalmente distorcido no meio, evangélico, como já distorceram muita coisa. E claro, sem maldade, sem malícia, na sinceridade mesmo, porque é algo complexo, precisa de muito estudo, muita análise, é preciso examinar as escrituras que contém nela, através dela você vai ter a vida eterna,
Então, você precisa examinar, analisar, estudar e a ajuda do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Aleluia. Vamos continuar aqui, irmãos. Eu estou caçando onde eu parei. O sábado foi alterado para o domingo por conta da ressurreição de Cristo. Se Jesus tivesse ressuscitado no domingo, ainda assim não poderia, mas Jesus não ressuscitou no domingo. Há 4 pontos que nos provam que isso é uma grande mentira. Primeiro, em Mateus 28, 1-6, vemos que as mulheres, ao chegar no início do domingo, quando espontavam-se primeiro dia, que pela Bíblia era o pôr do sol, de sábado para domingo, disse a elas que Jesus não estava mais no sepulcro, ou seja, Jesus não ressuscitou no domingo, e sim pouco antes dele iniciar. E há outros pontos nos evangelhos de Cristo, como vírgula colocada em local errado após as traduções, que mudam o contexto e fazem uma grande confusão sobre este assunto. Você sabe o perigo de uma vírgula no lugar errado, né, irmãos? Não existe em nenhum lugar da Bíblia a alteração de um dia que o Senhor abençoou e santificou para sempre por outro dia. Os discípulos guardavam o sábado, o apóstolo Paulo todos os sábados estava na sinagoga, e João afirmou ter sido arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no sábado. A ressurreição é um tema difícil de explicar, porque a Bíblia diz que Jesus ficaria 3 dias, 3 noites na sepultura. Então pense, como ele morreria na sexta e ressuscitaria no domingo, vê se dá na sua conta 3 dias, 3 noites. Isso porque Jesus também não morreu na sexta, e o sábado citado durante esse episódio não era o da semana, mas o cerimonial, que poderia cair em qualquer dia da semana. Aquele lá, o grande sábado, que quando eles iam tirar para levar para o sepulcro, quando Jesus foi tirado da cruz, naquele momento. Porque no texto ali, na história da morte do Senhor Jesus, fala de 2 sábados, mas um é o sábado cerimonial e o outro é o sábado da semana. Glória a Deus, aleluia. Porém, ainda que ele ressuscitasse no domingo, não daria ao homem qualquer autorização para alterar o que Deus abençoou e determinou para sempre. Mas Jesus ressuscitou antes do pôr do sol de sábado para domingo, um pouquinho antes, para completar 3 dias, 3 noites, e também porque no pôr do sol ele afirma a palavra de que não estava mais lá. Ele havia ressuscitado no sábado. Glória a Deus. Jesus justifica a transgressão do sábado e assim nos libera para transgredi-lo. Marcos 2, 23, 28. Eu estou falando o que as pessoas dizem. Mateus 12, 1-8 e Lucas 6, 1-5. Essas 3 passagens são usadas pelas pessoas para dizer que Jesus liberou a transgressão do sábado, que Jesus foi bem mansinho, funcionando, diferente da forma que ele falou sobre o adultério. Mas vocês lembram que lá na Bíblia tem uma parte onde um homem saiu para catar lenha no sábado e foi morto. Deus mandou que o matasse. Assim como a pena para adultério é apedrejamento, para a transgressão do sábado também era apedrejamento. Era tudo a lei de Deus. Havia uma condenação sobre isso. Isso é só para vocês meditar, tá, irmão? Vamos ver o que Jesus fez aqui. Jesus, ao entrar com seus discípulos em uma seara, seus discípulos com fome, necessitando de se alimentarem, colhem espigas para comerem, para saciarem sua fome. Pois andando de lugar ao outro, exaustos, certamente não puderam guardar o alimento do dia anterior, mas atenderam sua necessidade vital naquele momento. Os fariseus o culparam e Jesus respondeu à acusação junto com seus companheiros. Quando teve fome, sendo fugitivo do rei Saul, nestes 2 casos a vida dele se tornou maior que a lei e a misericórdia se tornou predominante. E ao citar que os sacerdotes violavam o sábado no templo, Jesus estava querendo mostrar aos fariseus que se por acaso, nas 2 situações expostas acima, houve uma transgressão, os sacerdotes, ao realizar os sacrifícios que faziam todo sábado no tabernáculo para a salvação espiritual do povo, também transgrediam. Jesus usou essas suposições em sua defesa. Porém, o que faziam os sacerdotes no templo não era violação, assim como Jesus Cristo nem seus discípulos violaram o sábado do Senhor, quando eles estavam catando espigas. Já vou explicar sobre isso. Que os sacerdotes faziam era uma determinação dada no início do sacerdócio levítico, no mesmo período que o sábado também já era cobrado por Deus que o povo observasse e santificasse. E haveria uma grande contradição se o que Deus havia determinado se fizesse no templo fosse uma violação do seu mandamento memorial da criação, da redenção e sinal de Deus. Concluindo, Jesus Cristo disse que misericórdia ele queria e não sacrifício. O sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E Jesus é o Senhor do sábado. Se nesse dia um boi cai no buraco, deve ser tirado. Se alguém se acidentar, deve ser socorrido. Se alguém tem fome, mas não teve preparação para aquele dia, o alimento está ao seu alcance, ou está diante de um pé de manga, que este se alimente e pegue tudo que for comer naquele momento. Só não guarde para o dia seguinte,
Pois a vida e a salvação é prioridade. Jesus, que julga as causas e necessidades dos homens, nos ajuda a conseguirem se preparar para entrar nesse descanso e santificar esse dia para o Senhor como desejo do Criador. Amém. Irmão, já estou há 1 hora aqui fazendo tudo. Tá calor aqui. Glória a Deus. Vocês me desculpem alguma coisa, irmão, se eu me enrolei, se tiver alguma dúvida do que eu falei até agora, entre em contato, manda mensagem, que a minha vida tá passando bicicleta, que vai tacar aqui na minha frente. E eu acabo, às vezes ela faz eu desconcentrar. Gosto de ficar bem quietinho, em silêncio, eu faço tudo, sabe? Mas vamos voltar aqui, glória a Deus. O Senhor tem nos dado graça para falar deste assunto, o Senhor me chamou para falar. Eu não guardava o dia do Senhor, eu li a palavra, a Bíblia inteira, a primeira vez com 14 anos. E eu li, mas eu não tinha entendido nada sobre o sábado. Não guardava, não respeitava, não santificava esse dia, não tinha respeito algum. E o Senhor Jesus me visitou em um sonho e me mandou guardar. Foi aí que eu comecei a guardar. Relabaço e andaramanai. Depois eu comecei a viver coisas novas, o Senhor me mostrou que algumas coisas que eu tinha entendido, não, né, que eu havia sido ensinada, onde eu cresci, tudo, havia algumas coisas que estavam erradas. E o Senhor foi me mostrando, me iluminando, eu abri meu coração para Deus, né, abri a minha mente. Teve coisas que eu levei um choque de primeiro momento, depois fui, né, entendendo, e depois que você entende, compreende, deixa o Espírito Santo fazer a obra, é maravilhoso. Você aceita, reconhece que você estava errando em alguma coisa. É maravilhoso quando você se organiza e se arruma naquilo, né? E o que acontece? Glória a Deus, aleluia. O que acontece? Quando eu comecei a viver, eu comecei a falar, será que eu estou certo, entendendo certo? Porque eu ouvia as pessoas falarem de uma forma, sabe? Eu não entendi o porquê. Então eu estudava a palavra e eu queria entender o porquê que eles não entendiam. Mas um dia o Senhor me deu um sonho. E esse sonho se repetiu 3 vezes. O Senhor falou, conte a todas as pessoas. Era onde tinha uma mulher pregando a palavra do Senhor. Eu representei a igreja, porque a igreja que quis continuar depois do edito de Constantino a guardar este mandamento foi perseguida e foi morta. E tinha uma mulher e ela pregava sobre este mandamento. E quando eles matavam ela e ela aparecia jogada no chão, saía dela um selo de ouro com o número 7, representando o 7º dia, e brilhava. E eu achei muito lindo. E depois eu me coloquei no lugar dela e comecei a pregar o mesmo assunto que ela estava pregando. E o Senhor me disse que eu iria pregar este assunto e que o Senhor ia restaurar o entendimento das pessoas, Ele ia abrir o entendimento das pessoas. Antes que ele voltasse, Ele ia fazer com que as pessoas compreendessem este mandamento, que por pessoas que usaram, né, no passado de má fé, né, quiseram colocar doutrinas pagãs dentro do cristianismo, colocarem, né, o que era consagrado a outro Deus para Jesus, e tirando o que Jesus determinou, né, o Senhor do sábado é Jesus, o dia do Senhor é o sábado, não é o domingo, e fizeram uma modificação. Mas o Senhor me disse que me usaria um certo tempo para que as pessoas compreendessem essa palavra. Você pode fazer prova com Deus. Alabaço, rianda alabaço. Faz um voto ao Senhor. O Senhor, me cura, se o que essa menina aí está dizendo, me cura desta enfermidade. Eu vou santificar este dia, me cura para me provar que esse dia precisa ser santificado, se verdadeiramente é o mandamento da tua palavra. Me cura, Senhor. Faça tal coisa na minha vida como sinal para que eu possa estudar mais sobre esse assunto, buscar mais o Senhor sobre esse assunto. O Espírito Santo vai me revelar, me mostrar, me fazer compreender. Que o Espírito Santo possa te convencer, te fazer entender. Mas eu quero te dizer, não se preocupe, não entre em desespero por estar aprendendo isso. E eu quero fazer um vídeo. Se você quiser mesmo esse vídeo, coloca eu quero aí nos comentários. Eu vou fazer um vídeo explicando como santificar o sábado segundo a vontade do Senhor, não segundo o que homens dizem. E o que você deveria fazer, umas orientações para você entender como eu santifico esse dia. Eu quero estar passando para você. E se você quiser, você comenta eu quero, para me saber mesmo se você tem interesse. Mas esse dia, na Bíblia não há alterações, não tem como fugir. É um 4º mandamento da lei de Deus, né? Um mandamento que o Senhor Jesus aperfeiçoou, ensinou como guardar, porque o povo não sabia, o povo, né, brincava
colocava um fardo, né? Pesava as pessoas. Os mandamentos de Deus, eles eram bem assim, ó. Mas o mandamento do amor ao próximo, eles falhavam bastante. E nós vemos isso quando estudamos as Escrituras. Nós devemos entender ali o tempo, a cultura, a forma que Jesus respondia aos fariseus também. Era uma forma que ele sabia que ia mexer com os fariseus, para mostrar para eles que eles estavam errando, a forma que eles estavam agindo. Jesus ali, quando estava com os discípulos colhendo as espigas, eles estavam colhendo ali para matar a fome deles, naquele momento ali, não estavam fazendo para guardar para outro dia, eles estavam sem ali alimento, e a vida se torna maior ali que a lei, e eles precisavam se alimentar, e se alimentaram, e não cometeram pecado algum. Agora, se eles enchessem as sacolas para sair andando de casa para comer durante a semana toda, aí se tornaria uma transgressão. Mas naquele momento eles estavam apenas comendo as espigas ali, matando a sua fome. Não havia pecado nenhum. Quando Jesus cospe na terra e faz o outro para curar o cego, eu já falei isso no meu outro vídeo sobre a lei de Deus versus a lei de Moisés. O Senhor Jesus não estava cometendo pecado, mas para os fariseus ele estava violando o sábado para fazer isso, porque estava fazendo barro e era pecado isso no sábado, segundo os fariseus, não segundo a lei do Senhor. E aí que tá, as pessoas olham para isso, para as coisas que eram proibidas, carregar a cama ali, né? O paralítico pega a cama quando é curado, sai andando com a cama, sabe? Pra casa, né? E aí os fariseus ficam bravos, condenam. Aí as pessoas olham e falam, é assim que tem agora. Nossa, esse negócio é tão pesado, é um fardo. A forma que os fariseus transformaram o dia do Senhor se tornou, sim, para as pessoas um fardo. Mas a forma que o Senhor quer que nós santificamos e observamos, que é desejo dele, que nós buscamos, né? Entrar neste descanso, neste repouso do santo dia do Senhor, sabe? Ele é um dia de paz, de comunhão, um dia de alegria, não um dia de fardo. E eu estarei fazendo o vídeo. Se você quer, comente aí, eu quero. E que Deus te abençoe. A paz do Senhor.